Abra sua Bíblia em Josué capítulo 24. Nós vamos ler o versículo 14 ao versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Josué 24, 14 e 16. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para que sirvamos a outros deuses. Pai, nós queremos glorificar o Teu santo nome mais uma vez nesse lugar. Queremos, Pai Santo querido, colocar as nossas vidas, apresentar as nossas vidas diante do Senhor, Pai, o nosso coração, mais especificamente, Senhor Deus, que o Senhor venha falar conosco nessa manhã, que o Senhor derrame, Deus, a Tua unção, derrame sobre nós, Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia, que o Senhor encontre em nós, Pai Santo querido, Deus, uma terra boa, Deus, para receber a Tua palavra, para que nós venhamos, Pai Santo querido, Deus, a produzir frutos, a Deus, bons e frutos para a eternidade. Abençoa também, Pai Santo querido, que esses louvores que foram entoados nessa manhã, Senhor, chegue a cada casa, a cada família que está ao nosso redor, Pai. Chegue também essa palavra que será ministrada a cada casa dentro, seja levado pelos ventos, Pai Santo querido, e vá fazendo transformação, e vá fazendo mudança. Se há algum enfermo, Senhor Deus, nessa casa, que ele seja curado. Se alguma pessoa, Pai, sendo endemoniada, que seja liberta. Se há alguma necessidade, Pai Santo querido, que seja suprida, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo. Pai, nós queremos, Pai, glorificar a Ti, Senhor Deus, Pai Santo, pela Tua bondade, pelo Teu amor infinito, insondável para conosco. Fica conosco, Pai Santo querido, Deus, fale conosco, Pai, toca o nosso coração de uma forma, Senhor Deus, graciosa, de uma forma sobrenatural, Pai. Nós oramos, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa semana a gente tem assistido no canal, no History, uma sequência um programa, uma sequência de pesquisas que eles estão feitos sobre o Código de Deus e também sobre o verdadeiro Jesus de Nazaré. E é interessante que eles têm encontrado vários sítios arqueológicos em que confirmam realmente aquilo que a Bíblia tem falado. Para a gente já é uma coisa real, a gente não tem dúvida em relação a isso. Mas eles querem cada vez mais confirmar, a ciência quer confirmar que de fato esse Jesus bíblico existiu e que, seguindo os passos, como diz a Escritura, como relata as Escrituras, eles vão chegando cada vez mais perto. E eles chegaram até a cruz. Verificaram que na época era uma das possibilidades em que uma pessoa tida como insurgente, ela seria crucificada, uma das formas que seria crucificada. Encontraram pessoas que foram crucificadas na época, que tinham os pés, que tinham as mãos com os pregos ainda enferrujados, né, pedaços de madeira, encontraram daquela época soterrados, e assim eles estão chegando mais perto. Mas uma coisa que nos chamou a atenção é que quando eles chegaram no túmulo de Jesus, aí uma das especialistas, das doutoras, especialistas em história, falou assim: até aqui até aqui nós viemos, mas em relação a isso a ciência não pode afirmar nada, em relação a isso a arqueologia não pode afirmar nada, mas o fato é que a partir daqui, no seu coração, a partir daqui, essa religião chamada cristianismo, ela começou a se expandir pelo mundo. Foi exatamente pelo fato de Jesus não estar naquele túmulo, porque eles encontraram várias personalidades mencionadas na época no túmulo, mas Jesus não estava lá. De fato, é uma verdade absoluta para nós, e é uma bênção extraordinária para nós o fato de Jesus ter ressuscitado. Porque se ele estivesse no túmulo, como diz Paulo, seria vã a nossa pregação e a nossa fé.
nós estaríamos aqui por nada, falando sobre nada, mas como Jesus ressuscitou, nós estamos aqui testificando que de fato Ele é um Deus vivo, e veio para suprir as nossas necessidades, e veio para olhar para o nosso coração. E a palavra dizia em Israel que quando o Messias viesse, cegos veriam, coxos andariam, mortos seriam ressuscitados. E na época de Jesus, essas coisas aconteceram. As lágrimas seriam enxugadas dos olhos. Na época de Jesus, isso aconteceu. Mães que tinham seus filhos mortos, chorando, o Senhor devolveu e as lágrimas foram enxugadas dos seus olhos. Famílias que tinham seus parentes mortos, Jesus ressuscitou e eles tiveram alegria outra vez. Paralíticos, endemoniados, libertos, todas as sortes de enfermidade. A palavra dizia que quando o Messias viesse, isso aí seria realmente restaurado. Isso é uma grande bênção para nós, queridos. Uma grande vitória também, porque nós sabemos, conhecemos a palavra, sabemos que Jesus Cristo, Ele não está morto, Ele está vivo. Ele não é uma notícia, ou melhor, Ele não é uma história, Ele é uma notícia. A história se faz de pessoas que ficaram nos museus, que ficaram para trás, que ficaram enterradas, que nunca ressurgiram. Mas a notícia se faz de uma pessoa viva, alguém que vai falar com você nessa manhã, alguém que vai trazer a sua bênção, alguém que vai ministrar no seu coração, alguém que vai te aparecer. Isso é uma realidade, porque Ele na verdade ressurgiu de entre os mortos. E essa palavra de Josué, capítulo 24, hoje nós estamos no penúltimo dia do ano, amanhã nós vamos para a virada, quarta-feira já é o novo ano. E Josué, ele passou 38 anos sendo servo de Moisés, sendo uma pessoa que conviveu com Moisés, que acompanhou a trajetória de Moisés, mas ele não teve participação nenhuma significativa na saída do povo do Egito até perto de Canaã. 38 anos, ele foi o moço de Moisés. 38 anos ele estava quieto no seu lugar. Mas a palavra diz que chegou o momento que Deus chamou Moisés e falou assim: olha Moisés, eu vou te recolher para junto dos teus pais. Então você vai e unge Josué no teu lugar. E ele vai fazer com que esse povo entre na terra de Canaã. Importante para a gente, queridos, que quando o Senhor nos comissiona, Ele tem certeza que nós estamos prontos para aquela empreitada. Ele tem certeza que nós vamos levar avante, nós vamos levar à frente aquilo que Ele quer que nós façamos. Ele não foi uma pessoa que teve expressão no ministério, exceto no caso da visita lá à terra de Canaã junto com Caleb. Mas quando chega a 38 anos, faltando 2 anos para que ele entrasse na terra de Canaã, ele começa a dirigir o povo. Deus comissiona Josué para que ele viesse a dirigir o povo. E ele prontamente se apresenta e leva eles até Canaã. E nesse período que ele fala essa palavra, ele já estava no fim da sua vida. Diz a Bíblia que ele já estava velho, já estava no fim da sua vida. E no capítulo 23 ele começa a contar a história daquilo que realmente Deus havia feito para o povo de Israel. Como Deus havia tirado o povo do Egito. Como Deus havia caminhado com esse povo até a entrada de Canaã, 38 anos. Faltava muito pouco para que eles entrassem na terra prometida. E ele começa a relatar como Deus fez essas maravilhas. Como Deus realmente colocou cidades, como Deus preparou cidades, como Deus fez coisas tremendas, como desapossou os seus inimigos, como Ele fez coisas extraordinárias para que o povo realmente chegasse de uma forma graciosa, uma forma majestosa, sobrenatural para entrar naquela terra prometida. Isso foi interessante, queridos. E ele fala no versículo 14 do capítulo 24, do capítulo 23, ele diz assim: olha, nenhuma só promessa de todas as boas palavras que falou o Senhor ao seu povo, todas sobrevieram, nenhuma delas falhou. Nenhuma das suas boas promessas que falou Deus a respeito do seu povo, todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Isso é o motivo para nós crermos que toda palavra que o Senhor tem falado a nosso respeito, tudo aquilo que Ele tem dito a respeito da sua igreja, a nossa caminhada, ela vai se cumprir.
Amém, queridos? Vamos retomar a palavra do Senhor. Estava mencionando o capítulo 23, versículo 14, quando o Senhor Deus falou para Josué que nenhuma só promessa caiu de todas as palavras, boas palavras que o Senhor falou ao seu povo. Todas sobrevieram, nenhuma delas falhou. É interessante que essa palavra ela diz respeito à sua presença. Essa promessa diz respeito à sua presença, diz respeito à sua palavra, diz respeito à saúde, proteção, livramento e salvação daqueles que lhes pertencem. E nós cremos, queridos, que Deus ele é fiel realmente para cumprir. A gente tem conhecido relatos ao longo do mundo de livramento que Deus dá. Assim como a saúde daquele povo na época de Jesus, quando ele se apresentava, nenhuma das pessoas com quem Jesus se encontrou que estava enferma, ela continuou enferma. Nenhuma das pessoas com quem Jesus se encontrou que tinha algum tipo de problema, ela continuou do mesmo jeito. Isso é muito importante para nós, porque essa renovação, e esse texto lá de Josué 24:14, ele fala de renovação de uma aliança. Nós estamos aqui no limiar, esquece esse barulho lá, porque isso já foi resolvido. O Senhor está conosco. E se esse templo caísse, a gente não morreria agora, porque você vai ouvir a palavra. Amém? Deus tem uma promessa para você. Depois a gente vai para os céus, mas não agora. Mas a palavra ela diz que Josué estava fazendo uma renovação de uma aliança com o povo naquele momento. Importante que nós estamos aqui no limiar de um novo ano. E todo ano nós fazemos isso, todo ano nós colocamos diante do Senhor. E dizemos para Ele aquilo que nós passamos o ano anterior. E a nossa expectativa em relação ao novo ano. O que nós pretendemos? O que nós pensamos a respeito disso? E eu preguei essa palavra no dia 31 de agosto de 2010 na cidade de Piranga, quando a gente estava começando um trabalho ali. Só para os irmãos terem uma ideia do povo de Piranga, eles passaram 3 anos sem pastores. Nas reuniões que eles faziam nas suas casas, eles recolhiam as suas ofertas, recolhiam os seus dízimos e guardavam num saco. Quando eles vieram conversar com o pastor Marcos, para que o pastor Marcos assumisse o trabalho em Piranga, eles trouxeram o saco, cheio de bolor. Mas as ofertas e os dízimos, as propostas, os sonhos, os projetos deles estavam dentro do saco. Isso é importante, queridos, são propósitos. E quando a gente assumiu esse trabalho, eles fizeram também uma aliança conosco de permanecer. Permaneceram 8 anos sem uma pessoa fixa naquele lugar. Mas firmes, eles não diminuíram. Se cumpriu uma palavra de Deus que diz assim: olha, vocês não vão diminuir, vocês vão aumentar. Quando o povo foi levado cativo para a Babilônia e ficou choramingando lá, Deus falou para eles: olha, vocês se casem, vocês gerem filhos, vocês construam, vocês façam tudo o que vocês têm que fazer, porque num determinado momento que eu vou resgatar de você de lá, a população Israel de lá, vocês vêm com tudo isso, vocês não vão diminuir. E eles não diminuíram. Hoje Piranga tem cerca de 100 pessoas, começou com 10 pessoas, multiplicou aí 9 vezes mais. Isso é uma promessa de Deus, queridos, para as nossas vidas. Nós temos que realmente continuar. E Ele diz que essa promessa de Deus diz respeito à sua proteção, diz respeito à sua saúde, diz respeito ao livramento, à salvação e também à sua palavra, que Ele tem para nós a cada dia, a cada manhã, quando levantamos, quando deitamos, quando caminhamos, quando trabalhamos, quando retornamos, a palavra do Senhor está conosco. Capítulo 24, que nós lemos, ele diz o seguinte: Deus expulsou os seus inimigos, deu terra que não trabalharam, cidades que não edificaram, vinhas e olivais que vocês não plantaram. Está no versículo 13 do capítulo 24. Quando eles entraram em Canaã, quando Josué levou esse povo a Canaã, eles tinham todas as cidades prontas,
eles tinham plantações prontas, eles tinham casas prontas, eles tinham tudo o que eles precisavam para só adentrar e conseguir a vitória naquela terra. Deus, Ele tem preparado todas as coisas, Ele nunca esqueceu. Mas quando Josué fala no capítulo 15, ele diz assim, olha, versículo 15 melhor: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele dá uma oportunidade, ele dá uma opção para o povo: olha, se vocês não quiserem servir ao Senhor, então vocês vão servir os deuses que vocês imaginam. Nessa época, tinha duas entidades, duas potestades, chamada Baal e Astarote, que sempre acompanharam o povo de Israel, sempre fizeram Israel tropeçar, sempre fizeram Israel sair dos caminhos do Senhor. E Josué fala assim: olha, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é futuro. Assim como essa aliança que ele está chamando, esse pacto, essa renovação de aliança, esse novo pacto para mais um novo ano, para mais uma empreitada, para entrar numa terra que eles não conheciam. Assim o Senhor fala conosco também. Serviremos não é futuro, serviremos é servir hoje, amanhã e depois de amanhã, até que o Senhor volte. Independente de qualquer coisa, nós vamos servir ao Senhor hoje, amanhã e depois de amanhã. Não interessa se a gente tem alguém perto de nós. Piranga não tinha ninguém perto deles. A gente ia lá uma vez por semana, voltava. Durante a semana eles estavam sozinhos, mas eles não diminuíram. Eles não arredaram pé, eles seguiram em frente. E hoje é uma boa igreja, uma congregação realmente promissora. Graças a Deus por isso, graças à disposição dos irmãos e essa fé que Deus colocou no coração de cada um. Mas eu quero, queridos, o tema do nosso ano, ainda é voltando ao primeiro amor, mas o tema desse ano 2019 é, quem já ouviu falar? Ninguém? Só o pastor Davi que tem mas é o ano de fazer a diferença. Mas o pastor Marcos falou assim, olha, vamos fazer a diferença, é um imperativo, não é uma pergunta. Nós não vamos pensar se vamos fazer a diferença. Nós vamos fazer a diferença. De fato, nós vamos fazer a diferença. E Josué estava chamando aquele povo para que ele fizesse a diferença quando entrasse naquela terra. Não se misturem com esse povo. Não se aliancem com eles. Não deem suas filhas para os seus filhos. Não tome seus filhos para suas filhas. Não siga os seus deuses. Porque no dia que você fizer isso, certamente o Senhor vai esquecer de vocês. Uma aliança, queridos, a renovação que o Senhor nos pede, um pacto que o Senhor nos pede, é para que a gente caminhe esse novo ano fazendo diferença. Nós vamos realmente pisar, trilhar, onde nós passarmos, vai ser algo diferente, vão nos reconhecer como um povo distinto, um povo de Deus, um povo que tem uma boa palavra, um povo que vai realmente fazer a diferença naquele lugar, um povo que vai transmitir graça, que vai transmitir bênção, que vai curar, que vai libertar. Tatão falou no início aqui da abertura do culto, que haja cura nesse lugar, que haja cura nesse lugar, que haja renovo, que haja restauração, que haja refrigério, que haja mudança de vida, porque é isso que o Senhor quer. Mas tem uma coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, 3 coisas. O problema de Israel naquela época não era pecado. Deus nunca teve problema com pecado. Jesus, ele nunca teve problema com pecado. Nós não temos problema com pecado. O problema do povo naquela época era comportamento. Chega um momento que ele fala para eles, versículo 19: então Josué disse ao povo, quando eles falaram assim, olha, nós vamos servir ao Senhor, nós queremos servir ao Senhor. Ele diz para eles assim, versículo 19 do 24: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Parece contraditório, ele chamando eles para servir ao Senhor, e depois falando para eles que eles não poderiam servir ao Senhor. Por que isso? Qual foi o erro? Não havia nenhum erro.
Josué conhecia o comportamento daquele povo. E a gente vai ver que ele não estava errado. Comportamento, nosso comportamento, queridos, é que pode mudar a nossa trajetória de vida. As nossas atitudes, as nossas ações, não os nossos pecados, é que podem realmente afastar Deus das nossas vidas. E quando ele fala para eles essa palavra, 24:15, Josué fala assim: olha, se vocês quiserem realmente servir a Deus, vocês têm que se comprometer com Ele, vocês têm que se aliançar com Ele. Mas se vocês não quiserem, então busquem a quem vocês possam se aliançar, porque vocês têm liberdade para isso. Também ele fala nesse versículo que nós lemos, que Deus é um Deus zeloso, um Deus santo. Eles não deviam adorar a Deus como fosse uma divindade qualquer, porque eles adoravam a Deus como se Deus fosse um ser qualquer. Muitos dos nossos erros, na época de Jesus, na nossa época, é a gente imaginar que Deus é um Deus como qualquer outro Deus. A gente imaginar que Ele não pode fazer nada, imaginar que Ele vai aceitar qualquer culto, a gente imaginar que Ele aceita qualquer jejum, qualquer louvor, imaginar que Ele aceita qualquer palavra, qualquer trabalho, qualquer atividade que se faça para Ele. Ele não aceita isso. Tem que ser algo realmente com que Ele se glorie. Lealdade, fidelidade plenas era a exigência de Deus para aquele povo. Ele não queria simplesmente algo parcial, algo que eles costumavam fazer para Baal e Astarote, mas ele queria realmente fidelidade completa, fidelidade plena, entrega, obediência plena. Ele não queria pela metade. Quando nós fizermos alguma coisa para Deus, façamos com ousadia, façamos com intrepidez, façamos com graça de fato. Vamos começar e vamos terminar, porque Deus não se agrada quando nós deixamos as coisas pela metade. Se nós propusermos a fazer alguma coisa, que nós cheguemos ao fim, para que Deus realmente olhe para nós. Um outro fator, na época de Jesus também, o problema não era pecado, o problema era comportamento, queridos. Muitas vezes o Senhor falou sobre determinados assuntos, usava parábolas, falou com aquele jovem rico. O problema do jovem rico não era pecado, o problema do jovem rico era comportamento. Quando ele mencionava as leis de Moisés, o problema do povo não era pecado, era comportamento. Os judeus, eles costumam reunir uma vez por semana, sábado, para eles discutirem a Torá, a Bíblia deles. E lá eles discutem abertamente, os mestres são questionados, as pessoas que estão ali instruindo, ensinando, são questionadas, para saber se de fato aquilo que eles estão falando é verdadeiro. Jesus usava esse mesmo método quando ele falava com os fariseus, quando ele falava com os escribas, quando ele falava com os saduceus. Ele falava assim: olha, as pessoas, elas têm que ser vistas como pessoas, não são animais. As leis têm que ser cumpridas. Se vocês querem cumprir essa lei, então que vocês façam isso primeiro. Não digam que as pessoas têm que fazer, e quando vocês não conseguem com o dedo mover nada disso. Comportamento era o problema da igreja da época. Eles queriam fazer uma coisa que eles não conseguiam, queriam determinar, queriam orientar as pessoas por algo que eles não conseguiam fazer. Eles tinham palavras muito boas, orações muito boas, mas a realidade deles, física, era diferente. Aquilo era só fachada. E Jesus usa esse método que eles tinham de discutir essas questões, digamos, teológicas ou bíblicas, para o contexto deles, para dizer para eles: olha, vocês têm que mudar. As pessoas têm que mudar. As pessoas mudam. Elas não podem ouvir uma palavra e permanecer a vida inteira daquele mesmo jeito. Vocês estão errados. Porque na verdade o que eles tinham era simplesmente algo natural. Não era de Deus o que eles queriam que o povo fizesse. Um outro
fator importante. Jesus não tinha mensagens filosóficas. Jesus trabalhava com o cotidiano familiar e também a cidadania. Se você vê em muitos relatos do Novo Testamento, os evangelhos, você vai ver Jesus trabalhando a questão da cidadania. Esse novo cidadão do reino de Deus, ele teria que ser ajustado a isso. Ele não poderia ser dissociado, queridos. Nós não somos naturais espirituais. Nós somos uma coisa só. O que nós somos aqui, nós temos que ser lá fora. O que nós somos lá fora, temos que ser aqui dentro. Não somos duas pessoas, duas personalidades. Ele chamava isso de hipocrisia. Como é que vocês tentam fazer uma coisa lá fora e aqui dentro são outros? Estão na sinagoga, estão anunciando, estão pregando, mas lá fora vocês estão excluindo as pessoas. Esse cidadão do reino, ele teria que ser diferente. Ele não poderia ser o mesmo. As pessoas tinham que mudar. Um outro fator que a gente vê, por exemplo, quando João Batista começou a pregar sobre o reino de Deus, e os irmãos lembram que ele começava a batizar e as pessoas concorriam para lá e iam atrás dele. Na verdade, ele estava dizendo o seguinte: demônios seriam vencidos, doenças seriam vencidas, a morte seria vencida, o comportamento seria mudado. O que nós fazemos, João, depois de batizar? Você tem 2 túnicas? Tem um precisando de uma, dá para ele. O que nós fazemos com o que nós ganhamos? Se contenta com seu soldo. O que nós temos que fazer com as pessoas que estão aí? Tem misericórdia delas. Comportamento tinha que ser alterado, tinha que ser mudado. A palavra teria que ser alinhada com a expressão, o comportamento dessa pessoa. Não podia ser diferente. Quando Herodes soube de João Batista, e ele começou a fazer suas artimanhas para matar João Batista, ele imaginando que matando João, essa possibilidade de um movimento que atentasse contra ele seria dissipado. E ele mata João Batista. Mas logo em seguida surge Jesus, falando o quê? A mesma coisa. O evangelho do reino, ele seria feito dessa forma. As pessoas andariam dessa forma. Ele ministrava também a cura, ministrava a libertação, o inferno vencido, as doenças sendo vencidas, o novo reino chegando, o novo cidadão se formando. E assim, queridos, ele veio até esse momento que eles buscaram o túmulo dele e não encontraram mais Jesus ali. Toda a sua vida foi falando disso. Todos os evangelhos falam disso, todas as suas parábolas falam disso. O comportamento ele tem que ser alterado. Ele não pode permanecer. Se ele permanecer, nós precisamos fazer alguma coisa para que isso seja mudado. E nos nossos dias, qual a mensagem para os nossos dias? A mesma. Qual o problema nosso em relação a Deus? Pecado não é pecado. Jesus falou algumas vezes para os escribas e fariseus que o problema não era pecado. O problema era comportamento. Hoje o nosso problema também é comportamento. Continua. Muitas vezes nós queremos fazer algo diferente daquilo que a palavra realmente nos instrui, nos ensina. Por exemplo, a igreja, nos nossos dias, tenta sempre transformar o espiritual em material. Isso não é uma coisa de pecado, isso é uma coisa de comportamento. Marlene, nós estamos dando muita credibilidade, transformando as coisas naturais, templos em coisas espirituais, cadeiras em coisas espirituais, pessoas em coisas espirituais. Nós voltamos outra vez à idolatria que existia lá na época de Josué. Nós estamos realmente nos voltando para aquilo que Jesus sempre pregou contra. Ser algo verdadeiro, real. Deus é o motivo do nosso louvor. Não são as pessoas, não são os templos, não são aquilo que nós fazemos. Nós não precisamos disso, queridos.
Hoje nós vemos espalhado pelo Brasil e pelo mundo as pessoas usando artifícios para atrair gente. Nunca existiu isso. Os apóstolos entenderam perfeitamente isso, eles não precisavam. O que eles precisavam era de uma boa palavra para aquela pessoa enfadada, cansada, exausta, desesperada, angustiada, sofrida. E essa boa palavra fazia com que eles entendessem perfeitamente o que era o reino de Deus. E a palavra diz que eles se achegavam aos milhares, eles concorriam aos milhares, eles buscavam os templos aos milhares, as sinagogas. Eles queriam realmente esse Jesus. Mas hoje nós encontramos assim tantos artifícios, inventamos tantas coisas com a forma de atrair gente, atrair pessoas. Nós fazemos concessões. Se você for, eu te concedo isso. Se você fizer, eu te concedo isso. Queridos, nós não precisamos. Nós temos que ser realmente transformados nisso. Deus, Ele clama por isso. Mateus 23, capítulo 16, 19, eu vou ler para os irmãos na versão viva. Ele diz assim, olha, guias cegos, ai de vocês, porque a sua regra em jurar pelo templo de Deus não tem importância. Pode-se quebrar tal voto, mas o juramento pelo ouro do templo deve ser cumprido. Templo não pode ser motivo, mas o que entra no templo, o ouro, ele tem que ser santo. Versículo 17, Mateus 23, 17. Bobos e cegos, quem é maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? E vocês dizem que um voto feito pelo altar pode ser quebrado, mas um juramento pelas ofertas que estão sobre o altar deve ser cumprido. Cegos, pois que é maior, a oferta que está sobre o altar ou o próprio altar que santifica a oferta? Assim são as pessoas. Assim em relação às pessoas, nós damos muito mais ênfase às coisas naturais do que às pessoas. E eu sempre falo que templo, coisas naturais não vão para os céus. Às vezes nós deixamos de assistir uma pessoa para cuidar das coisas naturais do templo, cuidar dos nossos afazeres. Não é ruim, mas as pessoas vão para os céus. Ouro não vai para o céu, templo não vai para o céu, mas eles juravam pelo ouro e juravam pelo templo. Isso, queridos, não redunda em nada. Um outro fator, Deus quer nos lembrar que Ele é o nosso motivo de culto, verdade, louvor e adoração. Tudo que nós fazemos é para o Senhor. Tudo que nós fazemos é para Deus. Deus requer que o sirvamos continuamente. Deus deseja fidelidade, lealdade, adoração, obediência daqueles que o servem. Não pode ser pela metade. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser de uma forma desordenada, de uma forma frouxa. A palavra fala lá em Jeremias que Deus não se agrada de uma obra feita de uma forma desatenta. Ele de fato não se agrada disso. Se você for fazer alguma coisa para Deus, faça com maestria, faça com ânimo, faça com graça, faça com louvor, porque você está fazendo para o Deus que fez os céus e a terra. Isso vai redundar nas pessoas, certamente. As pessoas serão alcançadas por isso, mas você faz para Deus. Isso é muito importante. O povo de Deus jamais poderá se comprometer com valores revelados nas Escrituras por visões mundanas e idólatras. É uma realidade. Princípios a gente não quebra. Um outro fator que para os nossos dias, comportamento. Hoje nós buscamos milagres. Se você disser que tem alguém fazendo milagre em determinado lugar, as pessoas vão para lá. Mas elas esquecem do princípio de Deus. Quando nós observamos princípios, os milagres vêm. Mas nós quebramos princípios. Atente para os princípios de Deus e os milagres vão te acompanhar. Atente realmente para aquilo que Ele prima, para aquilo que Ele deseja, para aquilo que Ele quer para a sua vida.
e os milagres vão te acompanhar. Porque se você buscar milagre, isso aí vai ser momentâneo, você vai ter o milagre, mas em seguida, o princípio, como foi quebrado, não foi atendido, você vai precisar de um outro milagre, e mais um outro milagre, e mais um outro milagre. As promessas de Deus, elas contemplam, queridos, milagres. E Jesus demonstrou isso muitas vezes, quando Ele foi chamado para atender uma causa impossível. Ele realmente cumpriu um princípio. Qual o princípio? Eu não faço nada se não for aquilo que meu Pai falou. Muitas vezes nós queremos fazer da nossa parte, nosso eu. Nós queremos fazer aquilo que nos agrada, então nós vamos por nós mesmos. Nós não queremos saber se aquilo Deus está abundando, se Deus está concordando ou não, mas nós vamos fazer. Se isso aparecer para as pessoas é bom, então eu vou fazer. Mas isso, queridos, não é princípio. Vamos fazer a diferença. Amém? Vamos fazer a diferença. Nesse novo ano, vamos fazer a diferença. Capítulo 24, 19, que eu já li, ele fala assim: não podeis servir ao Senhor porquanto é Deus santo, Deus zeloso. Deus não aceita nada pela metade, louvor, adoração, propósitos, trabalhos. Tudo que você fizer realmente tem que ser completo, tem que ser íntegro. Josué conhecia o comportamento desse povo, Jesus conhecia o comportamento desse povo. Nós, por muitas vezes, conhecemos o comportamento do nosso povo. Nós conhecemos o nosso comportamento. Nós sabemos muitas vezes que aquilo que nós estamos pedindo, nós não faríamos. Não são os nossos pecados, mas comportamento. Aproximar-se ou servir a Deus desatentamente é uma profanação. Toda vez que você faz de uma forma relaxada, Jeremias 48:10, vou fazer por fazer, vou fazer porque todo mundo está fazendo, vou fazer porque é bonito, vou fazer porque isso é uma coisa que tem que ser feito. Não, queridos, não faça assim. Pergunte para Deus, ore, busque o Senhor. Se de fato aquilo que você vai fazer agrada a Ele. Não faça de qualquer maneira, porque se for assim uma forma relaxada, é uma forma desatenta, isso é uma profanação para Deus. Ele não vai se agradar disso. Deus nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por que viver outra vez buscando os rudimentos, as coisas antigas, coisas passadas das quais a gente se livrou dela? Eu não vou falar disso aqui, hoje. Mas pensa só um pouquinho em tantas coisas que nós, igreja, estamos fazendo hoje, que lá para trás a gente fazia, que nós voltamos, resgatamos para fazer de novo hoje. Pensa em tantas coisas, tantas escuridão que o Senhor nos tirou, e nós estamos buscando outra vez. Pensa quantos laços o Senhor quebrou, quantas ataduras o Senhor quebrou, e nós buscamos outra vez estar presos, emaranhados, como se estivesse numa teia. Nós não precisamos disso. Nós somos um povo distinto, uma raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos luz para o mundo. Nós somos realmente uma cidade edificada sobre o monte, onde todas as pessoas vão passar e olhar. Somos um espelho. A gente não vai se esconder. Onde nós chegarmos, nós temos que fazer diferença. Nosso linguajar tem que ser mudado. Nossa comunicação tem que ser alterada. Se a gente se aliar com aquilo que a gente ouve no nosso meio lá fora, nós estamos sendo idênticos. Estamos voltando outra vez aos rudimentos do mundo. Estamos querendo outra vez o leitinho que a gente já deixou de tomar. Hoje nós precisamos de comida sólida e não de leite mais, não somos crianças mais. E a palavra diz assim, olha, deixem essas coisas, vocês não pertencem mais a isso. Aquele que fazia, não faça mais. Aquele que agia dessa forma, não haja mais.
Você agora é uma nova criatura. Comportamento não é pecado. Depois, Baal, ele era tido, quando você que já conhece a história de Elias, e naquela luta lá do Monte Carmelo, com os 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera ou de Astarote, a mesma, Baal e Astarote. Astarote era a versão feminina de Baal. Os dois sempre estavam juntos. Os dois sempre estiveram no calcanhar do povo de Israel. Os dois foram motivo de muitas mortes lá no Velho Testamento. Aí você pode imaginar assim, mas hoje não existe mais Baal. Será? Hoje não existe mais Astarote. Será? Hoje nós somos um povo liberto. Amém? Verdade. Ele já morreu por nós, está consumado. Ele não vai voltar outra vez para perdoar os nossos pecados, para derramar o seu sangue na cruz, para morrer de novo. Já está perdoado. De ontem, de hoje e de amanhã está perdoado. A questão não é pecado, comportamento. Ele era tido como Deus do trovão, dos relâmpagos, da tempestade e da chuva. Lembra que Elias fala para ele assim, olha, clame a Baal para que ele mande fogo. E aquele Deus que manda fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Ele sabia que eles tinham Deus, Israel também, isso era de Canaã. Mas Israel, por vezes, se aliançou com esse Deus chamado Baal. E eles sabiam que ele era tido como Deus do fogo, do relâmpago, do trovão, da chuva, das águas. Mas Elias fala assim, olha, eu vou orar a esse Deus que eu conheço, para que 3 anos e 6 meses não chova sobre a terra. E não choveu. Eu vou orar ao Deus dos céus para que faça cair fogo. Caiu, Baal não conseguiu. É interessante, queridos, Jesus, ele diz que, João 10:10, ele fala que o ladrão, ele vem senão para roubar, matar e destruir. É verdade. Mas ele veio para dar vida e vida em abundância, vida eterna, vida plena, vida fértil. Mas tem uma coisa, queridos, nessas histórias do Código de Deus, o verdadeiro Jesus da Bíblia, a gente tem assistido que muitos desses sítios arqueológicos, os romanos soterraram. Roma era tida uma espécie de Babilônia. Todos os povos conquistados, o que eles faziam? Eles não impediam que aquela pessoa continuasse clamando o seu Deus. Eles deixavam que elas viessem. E se eles não se agradassem dessa cidade que eles tinham, o que eles faziam? Soterravam. Encontraram sítios a 6 metros de profundidade. Soterrada por quem? Romanos. Muitas vezes você vê aquelas pilastras grandiosas, templos grandiosos, e a pessoa fala assim, mas o Império Romano construiu isso. Você vê o Coliseu, que estrutura maravilhosa. Não foram eles. Tudo copiado. Querido, Satanás faz a mesma coisa com a gente. Ele soterra os nossos sonhos. Ele soterra os nossos projetos. Ele soterra muitas vezes as nossas vidas. Ele veio de fato para roubar, matar e destruir. Ele não tem poder para isso. Quem dá legalidade para ele somos nós. A gente não vai se assustar com o diabo. Ele não tem poder para isso. Mas nós damos abertura para que ele trabalhe.
E a personificação de Baal, também ela está por aí, roubando, tirando os nossos sonhos, ferindo os nossos corações, fazendo com que a gente realmente eleja uma pessoa como Saul elegeu Davi uma vida inteira achando que ele era o inimigo dele. Quantas vezes nós não lutamos a batalha errada durante uma vida, e no final da vida nós descobrimos que aquela pessoa que nós passamos a vida inteira lutando contra ela, não era o nosso inimigo. Sim ou não? É uma realidade. Nosso coração ferido, magoado, angustiado, sofrido, cheio de marcas. Deixamos de buscar a Deus de uma forma plena, porque estamos feridos, estamos magoados com isso. Quem coloca? Baal. Ele quer nos tirar desse caminho de adoração, quer nos tirar desse caminho de consagração. Ele quer dizer para a gente que o que nós fazemos para Deus pode ser feito de qualquer maneira. A gente não tem que se empenhar muito. Para quê? Ele sabe todas as coisas, Ele ouve todas as coisas, conhece todas as coisas. Para que fazer certinho? E Ele é Deus, Ele sendo Deus, Ele aceita todas as coisas. Ele não aceita todas as coisas. Isso é uma mentira do diabo, Baal. Que Deus aceita todas as coisas, de qualquer jeito, de qualquer forma. A minha oração tem que ser de qualquer forma. Meu clamor tem que ser de qualquer forma. A minha consagração tem que ser de qualquer forma. Ou pode ser de qualquer forma. Deus não aceita isso. Um outro fator que nós vemos nos nossos dias, queridos. Eu quero que você abra comigo também Juízes, logo em seguida aí Josué 2. Temos que atentar para isso. Eu sou outra artimanha de Satanás também. Juízes 2, ele diz o seguinte, 2:10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram os Baalins. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e o adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. Quando Josué fala no versículo 19 do capítulo 24, vocês não servirão ao Senhor. Ele conhecia muito bem o comportamento daquele povo. Ele sabia que logo depois que ele desaparecesse, o povo voltaria às mesmas práticas. 12 ciclos depois que Josué morreu. Um período de 400 anos que o povo ficou subjugado aos seus inimigos, servindo a deuses estranhos, sendo conduzido por deuses estranhos, sofrendo enfermidades diversas. A promessa de Deus veio para nos dar saúde, alegria, paz, regozijo. Mas muitas vezes nós buscamos outra vez. Ele de fato nos libertou. A palavra diz que eles voltaram a servir. E é interessante, queridos, estou acabando, interessante que a palavra diz aqui em Juízes, que Josué morreu. Aquela geração que conheceu o Senhor morreu. A geração que veio em seguida não conhecia o Senhor. Sucessores em treinamento. Mais uma vez, não é pecado, é comportamento. E aí, isso fala conosco.
O que que nós estamos fazendo para edificar essa nova geração para conhecer o Senhor no futuro? Para que ela não se volte para os deuses outra vez, para que ela não volte para a macumba, para que ela não volte para o espiritismo, para que ela não volte para a feitiçaria. Que sucessores nós estamos fazendo hoje? As crianças, adolescentes, jovens. Basta você ver relatos nas grandes igrejas, Getsemane, Lagoinha, Nova América, Camboriú, Santa Catarina. Os líderes foram sendo jubilados, aposentados. Uma nova geração começou a seguir. É só você assistir um culto da Lagoinha. Vai na Getsemane, um sábado. Procura conhecer Camboriú, que já foi um congresso mundial, grandes pregadores lá. O que que nós estamos fazendo? Para onde nós estamos caminhando? Se vocês quiserem servir aos deuses dos vossos pais, que sirvam. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença. Vamos nos aliançar com Deus a cada dia, para que Ele não nos pegue de surpresa. Para finalizar, Josué 24, 26, 27. Ele diz o seguinte: Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto será testemunha contra vós outros, para que não mintais a nosso Deus. A última vez que eu preguei aqui, sobre como se aproximar de Deus, eu falei que tudo que nós fazemos é espiritual, não é nada natural. De fato, quando Josué invoca aquela pedra, ele está dizendo assim: olha, tudo que vocês falaram está registrado, está escrito, está publicado. Se um dia vocês se desviarem disso, certamente vocês vão sofrer o dano. Tudo que nós fazemos, queridos, por isso que nós não devemos fazer de uma forma relapsa, relaxada, inconsequente, irresponsável as coisas para Deus, porque está registrado e é espiritual, não é natural. Se você ora, saiba que isso é espiritual. Se você evangeliza, saiba que isso é espiritual. Se você vem ao culto, saiba que isso é espiritual, não é natural. Você não está aqui simplesmente para ouvir uma palavra, ouvir um louvor, não é espiritual. Você está aqui com um compromisso com Deus. Vai sair daqui abençoado, vai sair daqui curado, vai sair daqui transformado, vai sair daqui refrigerado para um novo ano. Vai sair daqui sabendo que você tem uma aliança, tem um renovo, tem um refrigério, tem um conserto, tem um pacto, porque Deus já fez isso primeiro. Ele já firmou esse pacto há muitos anos atrás. Nós só precisamos cumprir a nossa parte. E eu proclamo isso sobre a sua vida, queridos. Uma nova vida, um renovo para o seu coração, um refrigério para o seu coração. Aquilo que você de fato está buscando, que o Senhor te cumule, porque a sua promessa diz respeito também à questão saúde, à questão bens, à questão prosperidade. Ele não deixou nada de fora. Tudo Ele fez para o nosso bem. Amém?